Olá, tudo bem com todos? Espero encontrá-los bem. Nossa aula de hoje é sobre água no sistema solo, planta, atmosfera. Um conteúdo muito cobrado em concursos, um conteúdo muito cobrado na vida profissional. E nós esperamos, de alguma forma, te alicerçar com um conhecimento suficiente para que você tenha facilidade na sua vida profissional. Antes de iniciarmos com água no sistema. Então, dando continuidade, vamos falar agora de fisiologia dos estômatos, já que nós falamos de água no solo, na planta e na atmosfera. Né? Então, ainda continuando essa linha de pensamento, esse tema de relações hídricas, esse conteúdo de relações hídricas, nós vamos falar sobre a fisiologia dos estômatos, porque é pelos estômatos que ocorre a maior perda de água nas folhas, né? Nas plantas. Então, precisamos observar que essa transpiração é extremamente importante para a planta, porque por meio da transpiração é criada uma força motora para a ascensão de seiva e também para a absorção de água no solo. Então é importante termos esse conhecimento, esse entendimento. E a maior parte da água perdida para a atmosfera ocorre via estômatos, né? Então o estômato é formado por esse par de célula-guarda com aspecto reniforme, né? Aspecto de rins. Então, observe que por meio da turgidez da célula-guarda é formado um poro e por esse poro ocorre a perda de água. O estômato, nessa figura aí desenhada para vocês, feita para essa disciplina, observe a célula-guarda e a célula subsidiária. Então, o estômato está circundado por células subsidiárias, que estão ao redor, próximo a essas células-guardas. Observe que muitas vezes, quando a célula-guarda absorve nutriente, esse nutriente, ele, na verdade, não é uma absorção de nutriente. Quando a célula-guarda recebe nutriente, ela recebe nutriente da célula subsidiária. Quando recebe água, recebe da célula subsidiária. Então, observe a seguinte situação. Imagina a célula-guarda ela recebendo soluto da célula subsidiária, o potencial hídrico dessa célula-guarda decresce porque está recebendo soluto. Com isso, estabelece um gradiente de potencial hídrico entre célula-guarda e célula subsidiária. A célula-guarda absorve água da célula subsidiária, a célula-guarda fica túrgida e a célula subsidiária mais flácida. E com isso, a célula-guarda pressiona a célula subsidiária e aí o poro se abre. Note que a célula subsidiária tem uma importância muito grande para o movimento estomático. Tá? A maior parte dos estômatos funcionais localizados nas folhas normalmente apresentam de 30 a 400 estômatos por milímetro quadrado. Eu estou dando um exemplo aqui do fumo, a planta de fumo, nicotiana tabaco, 1.200 estômatos por milímetro quadrado. Eu quero colocar aqui uma comparação entre as várias espécies, né? Então, frequência de estômatos na superfície superior, adaxial, e inferior, abaxial, de folhas de algumas espécies. Então, observe na superfície superior de cebola, bem parecida com a inferior. Na verdade, não é parecida, igual aí nesse caso. Então, se você pegar cevada, muito mais na parte inferior do que na parte superior. Se pegar trigo, mais na parte superior do que na inferior. Se pegarmos, por exemplo, agora as espécies herbáceas, girassol, mais na parte inferior, alfafa, mais na parte inferior, e gerânio, muito mais na parte inferior. Se pegarmos espécies arbóreas, quase não tem na face superior, tem mais na inferior. Se pensarmos que quando o estômago está na face superior, na face adaxial, as condições para a perda de água são muito mais agressivas, muito mais proeminentes do que na face adaxial, é coerente aceitarmos que uma planta que está num clima semiárido, ela tem mais estômago na parte inferior, na parte abaxial. No entanto, se pensarmos numa planta perene, que está no campo durante o frio, durante o calor, durante a seca, durante a chuva, é uma planta que está sujeita aos diversos intempéries do ambiente. Se ela tiver os estômatos exclusivamente na face superior, na adaxial, essa planta pode sofrer muito até morrer pela perda de água excessiva. Então, observe que nas espécies arbóreas, aí, que são espécies perenes, os estômatos estão exclusivamente na face inferior, porque nisso há uma atenuação da transpiração por conta de a face inferior ocorrer as trocas gasosas e estar menos sujeita às ações diretas da temperatura, da luminosidade e etc. Então, observe nessa figura desenhada aí dos estômatos, ó, você observa que a figura está aqui na sua direita, abaixo,
que tem um estômago com a setinha. A setinha, obviamente, que ela não existe na planta, né? A setinha é só ilustração que eu desenhei essa figura para vocês compreenderem, ó, que o estômago, as células guardas, elas se expandem nesse sentido. Por quê? Porque a parede interna, a célula guarda, ó, ela é mais espessa. Observe aqui que ela é mais espessa, ó, em relação a essa parede mais externa. Além disso, as microfibrilas, e essa setinha representa as microfibrilas, estão orientadas no sentido radial, ó, radial. Com isso, a expansão tende a ser nesse sentido das setas, né? A expansão tende a ser no sentido das setas. Então, imagine que por ocasião da célula guarda absorver água, ela receber água, ela aumenta o volume, ocorre a expansão no sentido de dentro para fora, e a expansão ocorrendo nesse sentido, ó, para lá e para cá, o poro se abre. E aí abre o estômago para ocorrer a entrada de CO2 e muitas vezes ocorre a perda de água por transpiração. Note que quando a célula guarda ela fica túrgida, ela comprime a célula subsidiária. Note que a célula guarda aqui, ó, ela estando túrgida, ela vai comprimir a célula subsidiária. A célula subsidiária será comprimida. Então, observe essa importância da célula guarda, que é um aspecto aqui meramente físico, né? A célula guarda comprime a célula subsidiária e nós vamos tratar de um aspecto meramente químico, tá? Então, observe que o estômago aberto é quando ele está túrgido e o estômago fechado é quando as células guardas estão flácidas. Agora, vamos para um aspecto químico. Observe numa situação em que ocorra a entrada de potássio na célula guarda, e ocorra também a entrada de cloro. Entrando potássio e cloro, entrou soluto. Então, se entrou soluto, a gente vai dizer que o potencial osmótico dessa célula guarda, né? O potencial osmótico dela vai ser reduzido com a entrada desse soluto. Então, os solutos entraram, então o potencial osmótico, ó, ele vai ficar mais baixo. Se o potencial osmótico fica mais baixo, também o potencial hídrico vai ficar mais baixo. E com isso estabelece um gradiente de potencial hídrico entre célula guarda e célula subsidiária, suficiente para a célula guarda ganhar água. Quando a célula guarda ganha água, ela fica túrgida e o estômago se abre. Então, isso é um aspecto meramente químico, tá? Falamos do físico e agora estamos falando do químico. Então, existe na planta canal de efluxo de potássio, ativado pela despolarização da membrana, isto é, quando o potencial de membrana se torna maior que menos 40 mV. Canal de influxo de potássio é ativado por hiperpolarização da membrana, isso é, quando o potencial de membrana se torna inferior a menos 100 mV. E canal de ânions. Canal de ânions ativado por cálcio. É ativado quando a concentração de cálcio atinge valores iguais ou superiores a 6 a 1 milimol. Despolarização da membrana e saída de potássio. Exemplo, canal de efluxo de cloro. Eu quero dizer para vocês, mostrar isso para vocês, só para justificar a entrada do potássio e a entrada de cloro, ou a saída do potássio e a saída do cloro. Porque você imagina se o potássio sair, o cloro sair, o potencial osmótico, ao invés de reduzir, ele aumenta. Aumenta o potencial hídrico, aumenta o potencial osmótico. Com isso, esse potássio e esse cloro que foi para a célula subsidiária reduz o potencial hídrico e osmótico hídrico da célula subsidiária e passa a ter um gradiente de potencial hídrico entre célula guarda e subsidiária. A célula guarda perde água para a subsidiária e o estômago se fecha. Então, observe que eu estou só mostrando aqui que existem esses canais que permitem a entrada ou a saída desses ânions aí, né? Desses íons. Então, o estômago fechado, né? O estômago fechado quando as células guardas estão flácidas e o estômago aberto quando as células guardas estão túrgidas. Então, a classificação quanto à localização é hipoestomática, epistomática, anfiestomática e anisoestomáticas. Hipoestomática, estômatos na epiderme abaxial. Epistomática, estômatos na epiderme adaxial, plantas aquáticas. Anfiestomáticas, número igual de estômatos em ambas as epidermes. E anisoestomáticas, número diferente de estômatos em ambas as epidermes. Quer dizer o quê? Tem nas duas epidermes, mas o número é diferente, tá? Então, aqui alguns exemplos. Eu fiz uma tabela aqui bem decente para vocês, bem legal mesmo. Densidade estomática nas epidermes adaxial e abaxial de espécies vegetais. E aqui, ó, a referência, onde nós encontramos isso.
Para você ter ideia de um slide desse, o tanto de referência que a gente busca para fazer um slide desse, tá? Só para você ter noção. Então, a soja, ó, o estômago se localiza principalmente na epiderme abaxial, tá? Alfafa, principalmente na adaxial. Eucalipto, ó, na abaxial, 600 contra 90. Feijoeiro, na abaxial. Milho, também na abaxial. Girassol, na abaxial tem mais. Eu estou falando o nome da epiderme que tem mais, né? Sorgo, mais também na abaxial. Fumo, mais na abaxial. Carvalho, 550 na abaxial e quase não tem, praticamente não tem na adaxial. Cebola, igual, na adaxial e na abaxial. Cafeeiro, catuaí, na abaxial. Cafeeiro conilon, na abaxial. Cana-de-açúcar, na abaxial. Então, a maioria das espécies, os estômatos localizam quase que, na sua maioria, na epiderme abaxial. Em algumas, exclusivamente na epiderme abaxial. Por todas as condições que nós já falamos, de atenuação da transpiração por conta da incidência dos fatores que acentua a transpiração serem menos proeminentes na epiderme abaxial do que na adaxial. Fatores que interferem no movimento estomático. Luz. O estômago se abre quando tem luz disponível e ele se fecha quando não tem luz disponível. Então, isso é uma regra para a maioria das espécies C3 e espécies C4. Portanto, no entanto, as plantas cã, elas abrem o estômago à noite. Além disso, quando a gente fala de luz, a gente tem que falar também de qualidade da luz. A luz azul tem um potencial de abertura estomática muito maior do que a luz vermelha. Isso a gente vai discutir melhor quando a gente falar de fotossíntese. Temperatura. Quanto maior a temperatura, menor a umidade relativa. E quanto menor a umidade relativa, maior o fechamento do estômago. Tá? O fechamento do estômago. No entanto, numa temperatura dentro do ótimo, há uma tendência de aumentar a temperatura e aumentar a abertura estomática. Porque à medida que aumenta a temperatura dentro de um nível ótimo, aumenta a temperatura, há uma tendência de aumentar a respiração, aumentar a fotossíntese, consome mais CO2, o estômago tem que abrir para entrar CO2. Só que quando sai do ótimo, temperaturas maiores tendem a causar maiores transpirações. Por que maiores transpirações? Maior transpiração na planta, porque tende a reduzir a umidade relativa e aumentar a transpiração. Então, a planta reduz a abertura estomática. A umidade relativa já é um entendimento mais claro, né? Quanto maior a umidade relativa, menor a transpiração e o estômago pode permanecer aberto. Quanto menor a umidade relativa, há uma tendência de transpirar mais, então o estômago reduz a abertura. O CO2, quanto maior a concentração interna de CO2, o estômago pode permanecer fechado ou menos aberto. Mais CO2 interno, menor abertura estomática. Quanto menor a disponibilidade de água no solo, menor a abertura estomática. Porque tem pouca água no solo, a planta reduz a abertura estomática para não perder a pouca que tem. Então, as plantas possuem diferentes sensibilidades estomáticas. Vocês estão vendo espécies que têm uma sensibilidade estomática maior e outra sensibilidade estomática menor. Observe aqui essa espécie, que à medida que a umidade, o teor relativo de água cai de 100 para 85, 83%, o estômago praticamente fecha. Uma segunda espécie aqui, ó, quando vai caindo, cai aqui de 100 até 73, ainda continua alta. O movimento estomático, ou seja, a abertura estomática continua alta. À medida que vai caindo de 73 para 52, observe que vai caindo de uma forma linear, quase que linear. Tá? No entanto, existem outras espécies em que a queda é mais lenta. Essa espécie aqui, ó, ela tem uma sensibilidade maior. Essa aqui é uma sensibilidade alta ainda, mas intermediária. E aqui uma sensibilidade bem menor. Note que à medida que vai reduzindo, ó, o conteúdo de água, vai reduzindo a abertura estomática gradativamente, mas lentamente. Nós discutimos a respeito disso quando nós falamos de parede celular e falamos que plantas que têm uma parede celular rígida geralmente têm uma sensibilidade estomática maior. Plantas que têm uma parede celular elástica geralmente têm uma sensibilidade estomática menor. E isso tem implicação na produtividade agrícola, tem uma implicação no acúmulo de biomassa de madeira para as diversas espécies vegetais de interesse florestal e também de interesse agrícola.
E aqui uma questão para vocês, é de graça, não vou cobrar nada por ela. A transpiração total de uma planta com 100 folhas é dada pela função f de x igual a 10x mais 2. A mesma planta recebeu uma poda drástica, perdeu metade das folhas e a função da transpiração total ela mudou. Passou a ser 20x mais 2. Qual a explicação para a manutenção da transpiração? Ou seja, a própria pergunta já está dando a resposta, né? Já está dizendo que a transpiração não vai variar. Você vai arrancar a folha, a transpiração não vai variar. Então, isso tem uma importância muito grande, uma implicação muito grande para a agricultura. Quando eu falo que não vou cobrar, eu estou brincando, né? Para que vocês não... quem não tem o costume de ser meu aluno, às vezes, leva isso aí como se fosse algo sério, né? E não, é brincadeira. Só para descontrair. Eu quero fazer uma explicação a respeito disso, de uma variável chamada de fator de desacoplamento. O que é o fator de desacoplamento? O fator de desacoplamento mede a relação direta que existe entre a copa da planta e a atmosfera. Quando falamos que a copa está desacoplada, quer dizer o seguinte, o que acontece na atmosfera não acontece na copa. Você imagina que a planta imagina uma planta, uma espécie arbórea, uma mangueira, por exemplo, que vai crescendo. E à medida que a muda vai desenvolvendo, vai aumentando a área foliar. Note que como a copa ainda está aberta, tudo que acontece na atmosfera ocorre no interior da copa. À medida que essa mangueira vai desenvolvendo e se torna árvore, imagina uma planta com 20.000 folhas. Então imagina essa planta aí, ela já tem uma copa fechada, uma copa densa. O que acontece nas folhas na atmosfera acontece nas folhas expostas, nas que estão logo ali em cima. No entanto, não acontece na mesma magnitude nas folhas que estão internas, no interior da copa. Note que essa folha no interior da copa é uma folha que está submetida a menor radiação, está sombreada no interior da copa. Está submetida a menor temperatura, porque uma vez que recebe menos radiação, a temperatura aumenta menos. E observe que essa folha está submetida a uma maior umidade. Parte da água perdida pela folha fica sobre a folha. A camada limítrofe ali é maior. Então, faz com que a folha transpire menos e se mantenha mais hidratada. Então, o teor relativo de água, o percentual de água nessas folhas mais internas, também é maior do que as folhas expostas. Note que nem tudo que acontece na atmosfera ocorre no interior da copa. Se a variação na atmosfera for pequena, talvez não varie nada no interior da copa. Note que essa copa está desacoplada. E quanto maior o desacoplamento, menor a transpiração. Por que menor a transpiração? Aquelas folhas internas ali são folhas que elas têm uma maior umidade sobre elas e o estômago pode ficar aberto porque a umidade acima da folha é grande, não tem um gradiente de concentração de vapor d'água suficiente para que a transpiração seja alta. Pode ocorrer transpiração, mas uma transpiração bem menor, em menor magnitude, em menor taxa do que a folha que está exposta. Então, observe que quanto maior esse fator de desacoplamento, ou seja, significa que a copa está desacoplada em relação à atmosfera, quanto maior esse fator de desacoplamento, menor a transpiração. Se eu realizar uma poda e arrancar metade das folhas, essas folhas que já estavam sombreadas no interior da copa passam a receber mais luz. Por quê? Porque eu arranquei metade das folhas que estavam sombreando elas. Então, observe que a copa passou de uma condição de desacoplada para acoplada. Esse fator de desacoplamento varia de 0 a 1. Quando o fator é 1, a copa está totalmente desacoplada. Quando é 0, ela está acoplada. Note que quando eu realizo a poda, eu estou mudando o desacoplamento de 1 para mais próximo a 0. Estou tornando uma copa que está desacoplada para acoplada. E quanto maior o acoplamento, maior a transpiração. Que Deus abençoe todos. Espero que vocês compreendam essa aula. Estou à disposição para dúvidas.